Avanças pelo corredor inicial e rapidamente alcanças uma zona mais ampla do quarto. Ainda em lento andamento, vais-te esforçando para entenderes, afinal, se realmente entraste num quarto. Ou será que embarcastes num barco pirata? Noite. Chuva torrencial e frio. Encontras-te dentro do teu carro a conduzi-lo. Não tens companhia. No entanto, divides constantemente a tua atenção entre a estrada e o saco de viagem ao teu lado pousado. A estranha relevância da sua presença provoca-te importante dor, responsabilidade, culpa, arrependimento e desespero. O saco é predominantemente de cor azul escura, com detalhes de cor preta. Um destes pormenores... O Hotel Carnaval é o título de um thriller psicológico que tem como personagem principal um indivíduo de nome incógnito. Esse indivíduo vê-se obrigado, no meio de uma noite tempestuosa, a pausar a sua misteriosa viagem, também ela de sentido desconhecido. A narração desta história do Hotel Carnaval vai acabar por convidar o leitor a incorporar, envolver-se nesta personagem principal, de maneira que a personagem principal e o leitor sejam um só. Qual será então o nome desta personagem? Ou melhor dizendo, afinal, qual será o teu nome? Esta personagem principal, ou melhor, tu, vais-te apresentar inseparável de um misterioso e volumoso saco de viagem. Este saco, aparentemente novo, está trancado ou cadeado, mas tem uma das pegas rebentada. Durante esta noite tu vais sofrer um estranho ataque. Alguém te vai vandalizar o teu carro. E irás ficar, portanto, sem poder seguir viagem num local desconhecido, durante uma noite tempestuosa, e com a única opção a dominar-te o rosto. As luzes exteriores de um hotel. O Hotel Carnaval. Este hotel vai-se revelar ser muito mais do que um usual hotel. Durante esta noite, enquanto estás hospedado neste hotel, alguém vai conseguir entrar no teu quarto e te roubar algo. E no dia a seguir, de forma a desvendares este crime, vais ser obrigado a ir ter com cada um dos quartos no hotel, a falar com cada um dos hóspedes, que irão ser 7 no total, são 7 quartos neste hotel. Irás falar com eles, irás ser obrigado a desvendar em cada um dos quartos um enigma. E esse enigma terá sempre como base as decorações únicas e peculiares de cada um dos quartos. Estes quartos que terão cada um deles uma personagem carnavalesca diferente, referência que vai inspirar a sua respectiva decoração, e acabam em conjunto por inspirar esse serviço de referência até para o próprio nome do hotel e no fundo da história, não é? Portanto, durante todo este thriller psicológico, esta história, irás desvendar vários enigmas
E estes enigmas em conjunto, as suas respostas, vão-te ajudar a responder a questões absolutamente essenciais nesta história. Afinal, qual é o conteúdo do teu saco de viagem? Qual o motivo da tua viagem? Quem te fez isto? Quem foi o responsável por trás deste crime? O porquê? O motivo que o levou a fazer? E que verdade inesperada irá ser descoberta? Uma história que, no final, poderá não ser exatamente aquilo que parece. No ponto de vista criativo, para mim, como artista, é no momento do esboço que a alma da criação artística se manifesta. O esboço, que acaba por ser a consequência de um pensamento, acaba por ser uma ferramenta de comunicação. Um meio de comunicação entre a nossa imaginação e o exterior, através da arte. Como esta história foi escrita e ilustrada por mim, todos os diferentes processos criativos acabam por caminhar em paralelo. Os esboços escritos e desenhados são trabalhados em conjunto desde o primeiro momento, não existindo um momento para a escrita e outro posterior e separado para a ilustração. Os dois crescem e desenvolvem-se em conjunto, numa dependente simbiose. Esta simbiose acaba por ficar bem refletida no resultado final, no sentido em que, para vivermos e sentirmos esta história, temos de ler as palavras, mas também necessariamente observamos os desenhos. Em nenhum momento a ilustração é um extra ou um complemento. Há histórias nos desenhos que não surgem nas palavras e vice-versa. Para mim, o esboço desenhado é um processo totalmente desprendido e de preocupação técnica, e onde a nossa atenção cerebral está focada na criação e no simbolismo. O esboço não pretende ser bonito ou feio, é antes um momento de total liberdade, de exploração da criatividade e do próprio conteúdo. Normalmente, quando avanço para um esboço desenhado que terá como fim uma ilustração, gosto de considerar duas fases distintas. Uma primeira fase totalmente livre, sem qualquer limite formal. Acaba por ser um jogo desprendido da exploração do conteúdo, do simbolismo e da essência da mensagem. Numa segunda fase, surgirá a necessidade da introdução de uma nova preocupação, o design da publicação. As letras e os desenhos terão necessariamente de ser, no futuro, integrados num documento, numa publicação, que vai acabar por exigir certos limites físicos, com as devidas proporções e características. Se me arriscar a enfrentar esta criação de uma ilustração sem ter em conta esta futura aplicação, arrisco-me a comprometer a sua real funcionalidade. Dito isto, nesta segunda fase, neste momento de adaptação ao futuro design da publicação, terei de passar a olhar para o desenho tendo em conta a possibilidade de integração de três áreas distintas, mas acabam de estar sempre relacionadas e interligadas. Teremos as áreas sensíveis, que são os extremos das páginas, que serão no futuro áreas de corte, mas principalmente a faixa central e vertical correspondente à encarnação e divisória entre páginas. Em muitas das ilustrações, as mesmas ocuparão portanto, 2 páginas por ilustração, e nestes casos o desenho será dividido a meio e, por consequência, esta faixa vertical será uma área sensível, onde os elementos relevantes e essenciais não deverão ter lugar. Ao mesmo tempo, esta área central deverá ser fluida e funcionar como um momento de comunicação entre as 2 páginas. Uma segunda área a ter atenção será a área do protagonismo escrito. Aqui, tal como o nome indica, será o local onde será colocado o texto.
A preocupação entre a não sobreposição do texto sobre elementos relevantes da ilustração será uma realidade. No entanto, isto não significa que o texto está proibido de se sobrepor a áreas menos simbólicas da ilustração, bem pelo contrário. O desenho e a escrita devem coabitar nas páginas do livro. Cada palavra e cada frase deve surgir no local e no momento adequado da ilustração. E por fim, temos a terceira área, que acaba por ser a área de ilustração livre, onde o desenho e o seu conteúdo e simbolismo ganham total e preponderante protagonismo. Esta história do Hotel Carnaval é extremamente simbólica. As ilustrações pretendem ser, tal como a história, um mistério preenchido de enigmas e simbolismo. Todos os elementos que surgem nas ilustrações são pensados ao pormenor e tudo que é desenhado tem uma função. O pormenor acaba por ser o enigma e é a resposta para toda a história ao mesmo tempo. Por tudo isto, a fase do esboço é tão importante. A personagem principal e o leitor irão, com o decorrer da história, ser levados a diferentes espaços, como o seu automóvel, o restaurante, a recepção do hotel, diferentes 7 quartos desse mesmo hotel e outros locais. Todos esses espaços irão estar preenchidos de elementos que cumprem uma função, que existem com um propósito, digamos assim. Mesmo os mais rotineiros, por vezes, são absolutamente fulcrais para o desvendar do mistério desta história. Para que tudo isto funcione, do início ao fim da história, pois todas as ilustrações estão simbolicamente relacionadas como partes de um todo, é essencial que todos os esboços estejam extremamente bem explorados e pensados. Em termos técnicos, o esboço, tal como a sua gênese, é livre, não é? Raramente o material utilizado no desenho final é o mesmo que utilizo no esboço. Aqui aproveitamos, acaba por ser um momento ideal para a reutilização de material antigo ou a utilização de material gasto ou de menor qualidade. O lápis de grafite é essencial e vai adaptando a sua dureza à medida que o esboço vai evoluindo. Na prática, o que faço é utilizar nestes esboços grafites de barra, grafites de lápis começa desde o 8B ao 6B, 2B e acaba depois no fim acaba por utilizar o grafite HV muito bem afiado. E acaba por quase que acaba por ser um jogo entre a dureza por exemplo, do lápis grafite e vai evoluindo com o próprio esboço, à medida que o esboço está mais indefinido e à medida que vai ficando mais definido com o tempo, o próprio material do esboço vai muitas vezes se modificando e adaptando também. Além da grafite, o lápis de cor, que no meu caso são muitas vezes lápis antigos, marcadores gastos e canetas tanto de filtro como esferográficas. Tudo vale. Aqui, muitas vezes, a rapidez do registro acaba por ser o mais essencial. A qualidade do traço nem chega a ser secundário. A aparência é preocupação inexistente nesta fase. O próprio suporte deste esboço passa muitas vezes pelo aproveitamento de papel antigo, com gramagem e qualidade inferior àqueles que acabam por ser utilizados no desenho final. Tem de haver um total desprendimento pelo material, de forma a conseguirmos atingir um grau de liberdade o maior possível neste momento essencial que é o esboço. O meu passado ligado à arquitetura foi uma mais-valia para controlar todo o aspecto espacial da história.
e eu, como arquiteto de formação, sempre tive no desenho a base do processo criativo dos edifícios projetados. A importância e o relevo que sempre atribuiu ao esboço provavelmente advém esta experiência. Na arquitetura, no momento do esboço e a sua exploração é pedra basilar para o sucesso de um projeto. Além da importância do esboço, da arquitetura também acaba por ficar a capacidade de projeção do edificado, mas especialmente a capacidade de visualização do mesmo. Esta história, Hotel Carnaval, decorre em diversos espaços, em diversos edifícios, todos eles fictícios e criados por mim. O arruamento que recebe o restaurante e o Hotel Carnaval foi projetado do nada, tal como os próprios edifícios. O edifício que acaba por ser mais explorado é o Hotel Carnaval, que foi objeto, eu diria, quase que de um projeto de licenciamento para que toda a história funcionasse. E para que todo o percurso da personagem principal fizesse sentido. A dada altura da história, o leitor, ao dirigir-se para o seu quarto, localizado no segundo piso, passa por duas plantas de emergência, portanto, comuns em edifícios deste género. Cada uma das plantas, uma no primeiro piso e a outra no segundo. Normalmente, estas plantas de emergência cumprem a função de orientar o utilizador do edifício para o caminho mais seguro, de forma a abandonar o próprio edifício, em caso de incêndio. No entanto, irei aproveitar-me da informação nelas contidas, de forma a ajudar o leitor a organizar-se espacialmente no percorrer da história e do próprio edifício. Quase como se tratasse de um guia do leitor pelo caminho da história. Em suma, sem a arquitetura, eu nunca seria capaz de projetar todos os espaços relevantes e essenciais para a história de forma tão real e coerente, diria, e lógica. Criada que está a história e controlados e trabalhados que estão os esboços, chegou finalmente a hora do desenho final. É um momento em que a técnica ganha protagonismo. Esta tecnicidade será a ferramenta para dar resposta à expressividade e à ênfase idealizadas no momento do esboço. Será um momento em que tudo deverá encaixar na perfeição. A criatividade, a mensagem, o simbolismo, a coerência da história e a emoção. Tudo conjugado num momento em que é o culminar de todo o processo criativo que acabou por se iniciar num pensamento. Na ilustração desta história foi utilizada a técnica mista sobre papel para a execução de todos os desenhos que a compõem. Esta técnica mista parte do pressuposto que o material a utilizar e o modo como é utilizado obedece à necessidade do objeto a desenhar e à expressividade do tema e as suas características. Esta técnica mista permite-me adaptar a técnica à função da mensagem artística. Para isto, utilizei desde a aerografia, os lápis de cor, lápis de pastel seco, marcadores, canetas de feltro e tinta branca a pincel. Estas diferentes opções permitem o alcance não só de uma variedade de tons imensa, mas essencialmente uma diversidade de texturas que respondem a diferentes necessidades. Todos os desenhos passaram por um processo que poderei dividir em dois momentos. O momento das linhas base e um segundo momento, o momento da ênfase colorida. O primeiro momento das linhas base consiste na recriação de linhas essenciais obtidas no esboço, mas agora numa nova folha, na folha do papel final. Serão aqui utilizados o lápis do grafite mol
as canetas de feltro de variedíssimos tons claros e, por fim, de forma a retirar os testemunhos deste mesmo grafite, utilizo uma borracha. Obtidas que estão as linhas base, passo então para o segundo momento, o momento da ênfase colorida, ou então, como eu gosto de olhar, o momento de divertimento total. Aqui, a partir de diferentes técnicas, compõe toda a obra de arte, injetando de expressividade e de sentimento proveniente da textura e da cor. Neste momento, não há regras fixas. Não há primeiro, segundo ou último. Tudo depende do objetivo e características da obra, da sua mensagem. A aerografia, com a sua dispersão e capacidade de aglutinar áreas e partes num todo. A textura e a dureza dos lápis de cor. A suavidade, entrosamento, integração do pastel seco. O pormenor, exatidão e fineza das canetas de feltro. O foco luminoso e pormenorizado da tinta branca opaca a pincel. A vivacidade da cor dos marcadores. Enfim, tanto por onde explorar, tanto por combinar, tantas e infinitas possibilidades para criar, através destas técnicas que funcionam isoladamente, mas que festejam em conjunto. O efeito final que me agrada é do realismo totalmente imperfeito, tal como a realidade do sentimento é. Todo o processo criativo, desde o registro e esboço até ao desenho final, é um processo manual. No entanto, é necessário dar um último e inevitável passo de forma a permitir que a imagem das ilustrações possam mergulhar na composição das páginas de uma futura publicação. Um documento final e digital que vai possibilitar a produção do livro em grandes quantidades. Um último passo. Um passo em direção ao formato digital. Como em todo o processo anterior manual, existiu a preocupação e a atenção com a futura aplicação dos desenhos no futuro design da publicação, ao mesmo tempo que existiu sempre a preocupação em integrar as ilustrações com as letras e as palavras do texto da história, este último procedimento rumo ao digital vai acabar por ser o mais simples possível. Praticamente já tudo foi tido em conta anteriormente e por isso apenas haverá lugar à digitalização dos desenhos criados através de um scanner. Com a estrutura do design da publicação já praticamente pensado e definido, muito pouco vai ficar por fazer e por afinar digitalmente. Raramente é aplicado algum ajuste digital do desenho, a não ser nos casos em que o próprio processo de digitalização acaba por desvirtuar a essência de algum elemento do desenho, havendo neste caso um ajuste digital de forma a aproximar da verdadeira identidade do desenho real. Por fim, o momento para tu usufruires e vivenciares a realidade criada pela minha arte. Aproveita.